da igreja, um homem que Deus usou para promover uma reforma em toda a igreja no período do século XV, século XVI. E essa reforma alcançou até a gente, até hoje, por isso que a gente é chamado de protestante. Esse termo vem daí, desse período, do trabalho realizado por uma série de homens, entre os quais se incluem Martinho Lutero e também Calvino. Esse homem foi impedido de pregar na igreja dele, depois de um tempo em que ele estava ministrando a palavra no púlpito em que ele assumia. Curioso é que ele pregava e depois que ele foi impedido de pregar, ele ficou 3 anos sem pregar a palavra na igreja. Pessoas suplicaram que ele voltasse para voltar a pregar a palavra de Deus naquele lugar. Cidade de Genebra. Quando ele volta àquele lugar, ele faz uma coisa surpreendente. Ele volta a pregar exatamente no mesmo versículo subsequente ao último que ele tinha parado. É como se ele estivesse dizendo assim: o meu trabalho aqui é apenas pregar a palavra de Deus. E os 3 anos que eu fiquei ausente não me fizeram mudar de ideia. Eu volto e continuo pregando exatamente de onde eu parei. Mas é isso que eu pretendo fazer essa noite. Eu quero voltar exatamente de onde eu parei. Há 12 domingos atrás, não há 3 anos atrás. Mas quero que você, mais uma vez, abra a Bíblia no Evangelho de Marcos. E agora no capítulo 13, nós consideraremos a parte final da mensagem desse capítulo. Marcos 13. E nós encerraremos a exposição de Marcos 13, agora olhando para os versos de 28 até o verso de número 37. Texto que dá prosseguimento a essa mensagem do capítulo 13 de Marcos e que também encerra esse sermão, essa palavra do Senhor Jesus como resposta à pergunta dos discípulos. Quero então que você abra o texto aí em Marcos 13, acompanhe comigo a leitura da passagem do verso 28 ao verso 37, e depois, amado, permaneça com o texto aberto aí. E diz assim então a palavra do Senhor, em Marcos 13, do verso 28 ao verso 37. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Amados, até aqui a leitura do texto
da palavra do Senhor ao nosso coração essa noite. O meu propósito é de fato fazer você entender essa porção da Escritura e aplicá-la à sua própria vida essa noite. Que essas palavras façam eco no seu coração e de fato elas avaliem como é que você está se preparando para a volta do Senhor Jesus. Capítulo 13 de Marcos é um sermão escatológico. Sermão em que Jesus responde a uma pergunta dos discípulos. Depois de ele ter previsto o que acontece 30 anos depois das palavras dele, que Jerusalém seria sitiada, que o templo seria destruído, ele usa aquela expressão, não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos ficam muito impressionados com essa palavra de Cristo e perguntam para ele: olha, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que elas virão a acontecer? E eles estão pensando não apenas na destruição do templo, na destruição de Jerusalém. Eles estão pensando também no fim do mundo. Estão pensando também no retorno de Cristo. E a gente viu que todo o capítulo 13 é Jesus respondendo a essa pergunta. O que ele está fazendo é antecipando para os seus discípulos aquilo que está por acontecer. Ele está assumindo a posição de profeta. Está declarando aquilo que está por vir com a força, com a autoridade que ele tem como filho de Deus. Ele então, ao responder à pergunta dos discípulos, trata de todas essas questões conjuntamente. Ele fala do tempo em que Jerusalém e o templo será destruído, fala do que acontecerá próximo do término do mundo, fala também do juízo e da volta do Senhor Jesus. Nós já vimos que ele diz para nós que vai haver ou está acontecendo o período que ele chama de princípio das dores, e já tratamos desse tema num dos sermões. Depois ele fala de uma grande tribulação que assolaria a igreja, que traria muita dificuldade para o testemunho cristão, num período antecipado à volta dele. Nós vimos que logo depois que ele vier e retornar, a igreja experimentará um período de muita tribulação, de muita perseguição, de muita dificuldade. E depois então, ele trata também do retorno dele a esse mundo. Fala-nos daquela promessa, que é a promessa mais gigantesca, mais importante, mais significativa, mais esperançosa para o coração, para a vida da igreja, do povo de Deus. A certeza de que o Senhor Jesus voltará. E eu chamei a atenção dos irmãos para essa parte do texto, dividindo ela em dois momentos. Primeiro a gente viu o que é a promessa em si, o que ela garante, como é que Jesus declara para nós o seu retorno. Vimos que esse retorno será cheio de glória, cheio de poder, que ele virá para juntar a sua igreja, que ele vindicará o sofrimento, a perseguição que o seu povo sofreu, que ele virá para julgar os homens, e não virá mais como aquele que pela primeira vez veio para carregar sobre si o pecado da humanidade. Ele virá agora para estabelecer o dia do acerto de contas, um dia em que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, o dia em que cada um de nós, grandes e pequenos, compareceremos ante ao tribunal de Cristo. Um dia em que não teremos mais a misericórdia, mas o justo juízo, a ira sendo derramada sobre aqueles que permaneceram na iniquidade, que permaneceram avessos à mensagem do Evangelho,
que não quiseram crer no Senhor Jesus. Mas a outra parte do texto, e é a parte que nós lemos, Jesus faz uma segunda coisa ainda relacionada àquilo que ele está tratando no capítulo 13, em especial com relação ao seu retorno. Agora o que ele vai fazer do verso 28 até o verso 37 é recomendar, é advertir os seus discípulos, a igreja, da maneira adequada de esperar o seu retorno. É como se depois dele ter tratado daquela promessa gigantesca, valiosa, importantíssima e cheia de esperança para nós, ele avança ainda numa outra direção e diz assim: olha, não quero apenas que vocês guardem essa esperança no coração de vocês. O meu desejo, o meu objetivo é que ao revelar a vocês essas coisas, isso produza algumas atitudes, algumas maneiras de agir durante o tempo da espera. Mas eu penso que essa palavra aqui, ela é muito adequada para nós, para todas as gerações que foram anteriores à nossa, e especialmente para a nossa, porque a gente está vivendo agora exatamente o período da espera. O que todo cristão está experimentando de uma certa medida enquanto vagueia sobre a terra, enquanto crê na mensagem do Evangelho, é esperar pelo cumprimento da promessa que ele nos fez. O que Jesus faz nesse texto é ajudar a gente a agir da maneira certa durante o tempo em que a gente espera, durante o tempo em que a gente aguarda o seu retorno. E eu penso que há três coisas que ele nos diz no texto, há três recomendações que ele nos dá na passagem, em termos de atitudes para aqueles que estão aguardando o seu retorno. O primeiro deles é que quem está aguardando o retorno de Jesus deve alimentar no seu coração a plena certeza de que ele voltará. Amados, a primeira coisa que ele faz no texto é dizer para a gente, dizer para os seus discípulos, que enquanto aguardem, alimentem no seu coração uma certeza plena, absoluta, de que ele volta, de que ele retorna. E ele faz isso de três maneiras diferentes aqui no texto. Primeiro, a partir dessa parábola da figueira que ele conta para a gente no verso 28 e 29. Olha só como é dito no texto. Aprendei, pois, a parábola da figueira. A figueira, irmão, era uma das árvores mais populares no tempo de Jesus. Para usar aqui um paralelo, eu, quando era garoto, lembro que uma das árvores que a gente mais tinha contato na minha infância era a amendoeira. Eu lembro que muitas vezes eu subia em amendoeira para poder matar a fome. Eu comia aquelas amêndoas lá, o pessoal não gostava muito, depois quebrava para comer o coquinho de dentro, né? Todo mundo que sabe da amendoeira sabe que tem um coquinho dentro gostoso também. No tempo de Jesus não era amendoeira, não, era figueira. A figueira é uma árvore muito comum, por isso a gente sabe que Zaqueu subiu numa figueira brava. Porque figueiras eram muito comuns e elas eram usadas inclusive como fonte de alimentação para os peregrinos que iam para Jerusalém. Muita gente comia figos no caminho, porque ia tirando dos pés lá que se encontrava no caminho. Ele fala assim, olha, olhem para a figueira e aprendam uma coisa com ela. Vocês sabem, diz o texto no verso 28,
que quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saibam que está próximo o verão. Acho que todo mundo sabe o que Jesus está tratando aqui. Algumas estações do ano se antecipam, se mostram próximo, quando alguns elementos da natureza respondem a essa proximidade. A figueira se renovava, as folhas brotavam, e isso era sinal de que o verão estava por se aproximar. Então, da mesma maneira, raciocinem com base naquilo que eu disse para vocês. Veja, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Qual é o ponto aqui, irmãos? A certeza da vinda dele, a certeza do retorno dele, se mostra quando a gente entende os sinais que ele nos apresentou e compreende que, como no caso da figueira, o verão está próximo, no caso dos sinais que ele nos deu, o seu retorno é líquido e certo. O que ele está dizendo então é que olhar para a figueira é o mesmo que interpretar da maneira certa o que ele acabou de nos dizer. E o que ele acabou de nos dizer no capítulo 13, dá-nos a garantia de que ele está vindo, de que o seu retorno é absoluto. Sabe que muita gente, irmãos, olha para esse texto, verso 28 e 29, e acha que a figueira aqui significava a nação de Israel. Você talvez vai ouvir alguém usando essa passagem para dizer assim: olha, não, essa figueira aí é a nação de Israel. E ela está sendo usada aqui para dizer que quando a parábola estava sendo narrada por Jesus, ele estava falando sobre aquele momento em que a nação de Israel seria trazida de volta para o seu território. E que acontecendo isso, é porque já estava próximo o retorno dele. Você sabe que teve muita gente que interpretou esse texto assim. E a informação que a gente tem é que a nação de Israel voltou para o seu território em 1948. Foi quando a ONU devolveu para Israel a nação, o espaço que eles têm até hoje lá, e que é fruto de muito conflito até hoje. Muita gente pegou essa passagem para dizer assim: olha, é isso que o texto está dizendo. E aí fizeram uma conta, porque o texto vai dizer mais à frente que não passa esta geração até que tudo aconteça, não é? Aí eles pensaram assim: uma geração na Bíblia é 40 anos, 1948 mais 40, 1988. E fizeram a conta dizendo que Jesus voltaria em 88. Infelizmente, ele não voltou. A conta não deu certo, porque esse texto não está dizendo isso. Para mostrar como não está dizendo isso, vamos para Lucas, porque Lucas vai fazer a gente entender um outro ponto dessa parábola, rapidinho nisso. Vá para Lucas 21, 29. (21, 29). Israel não é a figueira nesse texto, porque o propósito de Jesus é usar a árvore aqui apenas como um símbolo do verão que está por vir, e não da nação de Israel. Veja o verso 29 de Lucas 21. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começarem a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Aqui, Lucas acrescenta uma outra informação. Ele fala da figueira e de todas as outras árvores. Tem mais árvores aqui. Então, quem são as outras árvores se a figueira é Israel? Não se sustenta a interpretação. Porque não é a ideia de que Israel é a figueira que está no texto. A ideia é apenas de que as árvores se comportam de maneira diferente quando o verão está chegando. E a ideia é, da mesma maneira que acontece isso com as árvores,
Eu estou dando para vocês a certeza de que eu venho pelos sinais que eu estou lhes apresentando. Mas ele dá para a gente uma segunda afirmação que aponta para essa certeza que ele quer que a gente tenha no nosso coração. Veja o verso 30. Não apenas, amados, a parábola da figueira, mas ele diz no verso 30, agora de Lucas 13, voltei para Lucas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Vamos parar aqui por um instante. Além da certeza que ele nos dá com base na parábola da figueira, ele está dando para a gente essa segunda certeza. E amados, eu sei que esse verso é fruto, tem sido usado de maneiras muito complicadas e muito polêmicas na interpretação desse sermão escatológico. Vou dizer uma coisa para os irmãos, esse é um dos versículos mais difíceis de interpretar em toda a Escritura. Porque olha o que ele está dizendo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Do que ele está falando? De que geração? Deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho uma resposta final para isso. Não tenho. Não vou dizer para você plenamente o que ele está dizendo com essa expressão, esta geração. Não estou em condições de fazer isso. Sabe o que me anima e encoraja? É que eu fui procurar entender o que outros estudiosos dizem sobre esse texto. E a maioria esmagadora deles admite que não há uma resposta final para essa passagem. Então eu fiquei feliz, sabe? Porque se eu não sei, eu sei também que ninguém sabe. Eu não sei e sei que ninguém sabe também, então eu estou tranquilo. Me aproximo desse versículo com muita tranquilidade em dizer-lhes que não há uma resposta final dogmática para essa passagem. Vamos olhar algumas coisas que estão sendo ditas sobre esse verso e tentar mostrar que elas não têm muita consistência. E aí eu vou tentar dar para você duas interpretações que são aqui boas, que podem nos ajudar a ter alguma ideia do que Jesus está falando nesse verso 30. Primeiro, ele tem sido usado como uma interpretação da nação de Israel. Muita gente fala assim, esta geração trata-se da nação de Israel. Ou seja, quando essa geração for levada de novo para o seu território, mais uma vez a mesma ideia, e se passar uma geração, ele volta. Já mostrei para os irmãos que essa conta não bate. Já mostrei para vocês que essa interpretação não ajuda em nada, não cria nenhuma resposta final para o problema. Segunda visão que tem sido dada para esse texto, que essa geração aqui se trate não da nação de Israel, mas da geração após 1948. Mais uma vez a ideia de que após esse ano contaria-se uma geração e Jesus voltaria. Mas vou dizer que esse cálculo está errado, porque Jesus não voltou em 88 e lamentavelmente muita gente acreditou nisso. Uma última interpretação é que muita gente entende essa passagem como uma referência aos ímpios. Trata-se então da geração no sentido de que quando os ímpios todos estiverem reunidos para serem julgados, aí Jesus volta. O que não ajuda em nada também. Quais então as duas boas explicações para essa passagem que eu vou lhes apresentar? A primeira é aquela que diz assim, na verdade, essa expressão, esta geração aqui, passará, ou melhor, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça,
é uma referência à geração viva no tempo do Senhor Jesus e que presenciou a destruição do templo e o julgamento de Jerusalém. Então esta geração vai ser testemunha de parte daquilo que eu estou predizendo. Essa é uma boa explicação. Então a referência aqui é que esta geração do texto são os judeus que estavam vivos por ocasião da destruição do templo e de Jerusalém. Eles viram o que Jesus estava por antecipar. Eles viram que Jerusalém foi sitiada por 3 anos e o templo foi destruído, não sobrando pedra sobre pedra. Essa é uma boa interpretação. A outra é que esta geração do texto não se refira a esta geração viva no tempo de Jesus, mas se refira à geração que estará viva por ocasião da volta dele, por ocasião da grande tribulação. Porque você há de se lembrar, irmão, você há de se lembrar o que ele diz no verso 24, volta lá no verso 24 aí do capítulo 13 mesmo. Mas